Hoje eu vou te mostrar tudo o que mais cai no segundo dia do Enem, matemática, física, química e biologia. Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Theo, sou estudante de medicina da USP e quinta maior nota do Brasil no Enem 2021. E hoje eu vou mostrar para vocês, já que a gente está começando esse último mês de preparação para a prova, quais são aqueles conteúdos que caem quase todos os anos na prova e que você não pode deixar de ir para a prova sabendo bem, porque é muito provável que vai cair. Mas vamos lá então, pessoal, saber quais são esses conteúdos, saber realmente ali tudo que mais cai na prova do segundo dia, que é uma prova tão conteudista, que tem tanta coisa para estudar, eu acho que é extremamente importante para que vocês consigam, nessa reta final, nesse último mês, direcionar o seu estudo, direcionar suas revisões, para fazer uma revisão mais eficiente, mais voltada para aquilo que você precisa, para que você consiga selecionar naqueles conteúdos que estão atrasados, aquilo que é urgente de desatrasar e que você realmente consiga ficar em dia. É importante também para ver quais matérias merecem um segundo estudo, merecem um aprofundamento, para que você realmente consiga garantir que vai acertar a questão daquilo lá na hora do Enem. Mas eu também não quero que vocês confundam isso aqui com tudo que você precisa estudar, e que se você estudar só isso aqui, você vai muito bem na prova. Porque a gente sabe que para os cursos menos concorridos, até com uma concorrência média, pode até ser que se você garantir 100% de acerto nesses conteúdos que eu vou te passar, você consiga uma nota boa, e se você for bem na redação, às vezes até dá para passar. Mas para cursos um pouco mais concorridos ali, passando dos 740 pontos de média, e nem falando ali nas medicinas da vida, que tem uma nota altíssima, aí vai ser necessário você complementar isso com vários outros conteúdos, com o estudo realmente de várias outras matérias, e confiar também na preparação feita ali ao longo de todo o ano. Mas, dados os avisos, vamos então falar dos conteúdos que mais caem na prova do segundo dia do Enem. Pra gente começar, vamos falar de matemática, né? Matemática, aquela matéria que é tão importante, que até rivaloriza tanto, que o pessoal tem tanto medo. Então, para isso, eu trouxe a minha colinha para eu não esquecer nenhuma matéria. E em matemática, a primeira matéria que é muito importante é a matemática básica. A gente precisa saber muito matemática básica, porque a maior parte da prova, se não todas as questões, vão exigir um grande conhecimento de matemática básica, seja ela cobrada em si, ou seja ela como um requisito para saber outras matérias. Então, razão e proporção, regra de 3, escala cartográfica, porcentagem, aumento e desconto percentual são os 5 principais tópicos que vocês precisam saber de trás para frente na matemática básica. Além disso, em matemática ainda, em equações, tem mais 3 pontos que são muito importantes. Equação do primeiro grau, equação do segundo grau e problemas interpretativos envolvendo as equações. Problemas interpretativos que envolvem ali montar uma equação com base nos dados que o texto te deu. Depois a gente vai para a estatística e tem mais outros 3 pontos que são muito cobrados. Primeiro é aquela relação de média simples e média ponderada. Depois disso, a gente tem média, moda e mediana, né? Aquela comparação daqueles exercícios que vão trazer os 3, ou que você precisa saber qual que é qual, ou que você precisa usar vários conceitos ao mesmo tempo e escolher a informação certa. E por fim, ainda em estatística, aqueles problemas de análise gráfica, em que você precisa interpretar um gráfico e encontrar ali uma média, encontrar ali uma mediana. Isso aqui é extremamente recorrente na prova. Por fim, a gente ainda tem geometria plana, com 3 conteúdos principais. Geometria é um conteúdo muito grande, é uma matéria gigante, só que a gente consegue direcionar bem, se você estuda muito bem. Projeção ortogonal, triângulos e circunferências. Claro que nesses triângulos e nas circunferências, priorizando a relação de comprimento, a relação de área, tudo isso já vai te dar uma base bem legal, você já vai ter uma condição de fazer bem a prova de matemática. Mas ainda tem mais 2 conteúdos importantes na prova que caem demais, que vão compor ali pelo menos umas 5 questões das suas 45 de matemática, que é análise combinatória e probabilidade. São 2 matérias um pouquinho mais difíceis, mas que infelizmente caem muito, e às vezes elas caem de um jeito simples, então vale a pena dar aquela atenção. E por fim, se sobrar um tempo, se você já estiver mais confiante nas outras, logaritmo é uma matéria que é um pouco mais difícil, só que ainda bem importante, que sempre tem 2, 3 questões na prova que usam o famoso log. Mas beleza, falando agora de física, em física a gente tem 5 áreas principais com alguns conteúdos que eu vou falar para vocês que vocês precisam saber. Primeiro, na cinemática, a gente tem que saber conceitos básicos e as definições da cinemática para que você tenha uma capacidade mínima de lidar com as questões. Velocidade escalar média, que é realmente muito básico também, mas essencial para toda a física. E depois 2 pontos muito importantes. MRU, né, movimento retilíneo uniforme, e MUV, movimento uniformemente variado. Aqui você consegue garantir um acerto em uma questãozinha de cinemática que o Enem sempre vai trazer na prova de física. Além disso, agora em dinâmica, a segunda área da física que cai bastante, a gente vai ter aqui conceitos e tipos de força,
porque isso aqui é extremamente importante. Se você não tem essa introdução à dinâmica, você realmente não consegue entender mais nada. E depois, as famosas leis de Newton também caem bastante. Então, na dinâmica, essas duas aulas aqui são essenciais. Por fim, ondulatória, agora a área que mais cai em física do Enem. Em ondulatória, a gente precisa saber os conceitos e os fundamentos da ondulatória, porque isso aqui também é extremamente fundamental para que você consiga entender todo o restante. E aí, a gente vai entrando no que realmente cai demais, que é reflexão e refração da onda. Depois, difração, polarização, ressonância, interferência e ondas estacionárias. Tudo isso agora mais para o lado de fenômenos ondulatórios, que é, com certeza, o conteúdo talvez mais importante de física, mas com certeza dentre os mais importantes para a prova de física do Enem. Agora, saindo da ondulatória, a gente entra na eletrodinâmica. E a eletrodinâmica tem alguns conteúdos importantes, que é carga elétrica, corrente elétrica e tensão, potência elétrica, primeira lei de Ohm e segunda lei de Ohm. Todos esses conteúdos são ali os mais básicos e que, se você domina muito bem isso, você já consegue garantir uma quantidade bem legal de acertos em física. Por fim, para a gente fechar, termologia também cai bastante no Enem. E, mais uma vez, é uma matéria que cai de um jeito mais simples, que com pouco estudo você consegue ganhar muito acerto. A gente tem aqui calorimetria, principalmente relacionado ao calor sensível e ao calor latente. A gente tem as trocas de calor entre os corpos e a gente tem os fenômenos físicos de propagação do calor. E agora a gente terminou a física, espero que vocês tenham anotado todos os conteúdos, porque vamos falar de química. Em química, o que mais cai disparado são aqueles fundamentos essenciais da química inorgânica, aqueles conceitos que a gente tem que entender para entender tudo de química e que sem isso nada faz sentido. Então a gente tem, ligação iônica, ligação covalente, ligação dativa, ligação metálica, geometria molecular, polaridade das ligações químicas, polaridade das moléculas cai demais, polaridade das moléculas é extremamente importante. Interação intermolecular também é outro conteúdo extremamente importante, que inclusive a gente até fez aula ao vivo aqui no canal sobre isso. E princípio da solubilidade. Com isso você garante ali boa parte das questões de química mesmo. Mas aí a gente tem a segunda parte que mais cai, que é aquela parte mais de cálculo, que é mol e estequiometria. E aí você vai ter que saber a definição de mol e de massa molar, obviamente. Depois, saber fazer aqueles cálculos de mol. Inclusive eu recomendo muito que vocês usem a análise dimensional. Procurem aqui nos vídeos do canal o conteúdo sobre análise dimensional, que ajuda bastante, torna isso bastante simples. Balanceamento de equações também é básico para conseguir fazer estequiometria. Depois, o cálculo estequiométrico. E por fim, para dar uma complicadinha, em estequiometria ainda, aqueles conceitos de pureza, rendimento e de reagentes limitantes, que são, digamos assim, a estequiometria um pouco mais avançada. Depois, para a gente fechar a química, tem a química orgânica, que vai ter alguns conteúdos extremamente importantes, mas que são até mais fáceis, que vale a pena dar uma atenção especial. A gente tem aqui, introdução à química orgânica e as cadeias carbônicas, aquele conceito bem básico, de você saber o que são as cadeias carbônicas, entendendo em geralzão. A gente tem hidrocarbonetos, para falar de nomenclatura e de classificação, e também funções orgânicas. Funções orgânicas é uma matéria até gostosinha de estudar, mas cai demais. Tem que saber muito função orgânica, principalmente as oxigenadas e as nitrogenadas. Aí a gente tem que saber propriedades físicas e químicas dos compostos orgânicos e, por fim, ácidos e bases inorgânicos. Inorgânicos não, orgânicos. E aqui a gente mata a maior parte da física. Só que por desencargo de consciência, tem mais duas áreas bem importantes. Eletroquímica, que é uma matéria grande e complexa, só que o que o Enem mais cobra é a base, que é a parte de NOx, número de oxidação, NOx, e reações de oxirredução. Se você sabe bem isso, você já consegue garantir uma nota bem legal ali em química, você consegue garantir muitos acertos, mesmo em eletroquímica, que é uma matéria difícil. E por fim, equilíbrio químico, que cai principalmente relacionado com dois conteúdos, pH e deslocamento de equilíbrio. Então, com esses conteúdos de química, eu garanto para vocês, garanto mesmo, que a maior parte das questões da prova vão estar dentro dessa lista aqui. Se você dominar isso, você vai fazer muita coisa com facilidade. Por fim, para a gente terminar a nossa lista do segundo dia do Enem, biologia, claro, a matéria que todo mundo gosta, Tudo que mais cai em biologia do Enem. Biologia, claro, para começar, ecologia. A matéria que mais cai disparada em biologia. Ecologia é o que mais cai. E em ecologia, a gente vai ter uma lista bem grande, afinal de contas cai praticamente tudo. A gente tem os conceitos básicos da ecologia, cadeia alimentar, pirâmide ecológica, aquela aula de bioacumulação, magnificação trófica, que é até uma questãozinha modelo que sempre cai, relações ecológicas, problemas ambientais, direcionando especialmente para poluição atmosférica, poluição da água e do solo e poluição no ambiente urbano. Isso aqui é, de longe, o que mais cai em biologia do Enem.
Mas ainda tem algumas outras áreas importantes, como a citologia. Em citologia, a gente tem que saber bem proteínas, relacionando a estrutura, a função e as enzimas. Tem que saber bem nucleotídeos e ácidos nucleicos. Tem que saber bem a distinção entre vírus, célula procariótica e célula eucariótica. Tem que saber bem as organelas celulares, tem que saber membrana celular e os constituintes, que isso aqui também é muito importante. Tem que saber difusão e osmose e saber um pouquinho, pelo menos uma noção mais geral de metabolismo energético. Apesar de ser difícil, o Enem gosta bastante, sempre cai em metabolismo energético. Em doenças, que é um outro ponto que o Enem adora, a gente tem principalmente ali as doenças causadas por protozoários, mas o que mais cai mesmo são as doenças causadas por plateumintos e por nematódios, que são as doenças causadas por vermes, né, as verminoses. Isso aqui vale dar uma atenção especial também. E para a gente terminar, um conteúdo que é até gostosinho de estudar e que cai bastante é evolução. Evolução. A gente tem que saber bem as teorias evolucionistas de Lamarck, Darwin e a teoria sintética. E por fim, os mecanismos de especiação e aqueles conceitos práticos mesmo, aqueles conceitos de aplicação da evolução. Então, sabendo todos esses conteúdos aqui, eu falei um monte de coisa, espero que vocês tenham anotado. Sabendo tudo isso, você consegue mandar muito bem na prova do segundo dia do Enem. E claro, como eu falei, só lembrando aqui, isso aqui é um direcionamento para a sua revisão, para o seu aprofundamento, para o seu estudo agora na reta final. Mas isso aqui não é uma listagem de tudo que você precisa estudar. Para quem está lutando ali pelos cursos mais concorridos, eu recomendo mesmo que você priorize esses conteúdos. Dá uma atenção especial, dá aquele gás agora em garantir que você está sabendo isso. Mas precisa complementar com um conteúdo ou outro. A gente está iniciando agora o último mês completo de estudo para o Enem, que é outubro, então o prazo não está muito grande. Então eu peço agora que vocês deem aquele gás, deem aquela intensificada no ritmo, porque é isso. Você vai estudar agora e acabou. E do meu lado, eu me comprometo também a trazer bastante vídeo para vocês aqui nessa reta final. Vai ter vídeo todas as semanas, em grande quantidade, mas principalmente em grande qualidade. Tenho certeza que os vídeos aqui do canal vão te ajudar bastante, vão te ajudar a conseguir um resultado melhor lá na hora da prova. Então, se você não é inscrito, fica aqui o convite para se inscrever no canal e ficar por dentro de tudo que está chegando aqui. Se você já é inscrito, confere se o sininho de notificações está ativado, porque às vezes o YouTube não te manda notificação e você acaba não recebendo vídeo novo. Por hoje eu vou ficando por aqui, aquele abraço e bons estudos!